Arranjos e combinações. Neste vídeo vou apresentar estes dois novos conceitos que no fundo são duas ferramentas que nos ajudam e facilitam a resolução dos problemas de contagem e eu vou contar a história de um comerciante ambulante que tem 10 peças de fruta diferentes. Bom, vou contar esta história para desde logo fazermos a diferença e ficar bem vincada a diferença entre arranjos e combinações, ok? O que eu vou fazer é chegar a duas fórmulas que no fundo são dois atalhos que nos ajudam na resolução dos problemas de contagem. Vamos considerar então que o comerciante vai realizar uma das seguintes tarefas. Digamos que há dias em que realiza uma, há dias em que realiza outra. E ele todos os dias tem 10 peças de fruta diferentes na banca, ok? Bom, então há dias em que ele vai escolher 6 peças de fruta, das 10, ele vai escolher 6 para colocar em fila na montra. Bom, como vamos ver daqui a pouco, será uma montra diferente quando trocamos as frutas entre si. Por exemplo, este desenho que eu aqui apresento, temos aqui 6 frutas, poderia ser esta a montra, e se eu trocar o pêssego com as uvas, por exemplo, teremos uma montra diferente. É isso que vamos considerar nesta situação, ok? Uma outra situação é esta. Ele vai escolher 6 peças de fruta para fazer um sumo. Bom, e vamos ver que neste caso já não interessará a ordem, a troca das frutas das 6 que serão selecionadas das 10. Porque reparem, pensando apenas em duas frutas, se eu pensar só num pêssego e numa maçã, por exemplo, se eu fizer um sumo com uma maçã e um pêssego, imaginem que estão os dois a entrar numa máquina, se entrar na máquina a maçã em primeiro lugar e depois o pêssego, é o mesmo sumo do que se entrar primeiro o pêssego e depois a maçã. Portanto, o objeto final, a nossa observação final, que é o sabor do sumo, o sumo que vamos beber, é o mesmo. E por isso, neste caso, não irá interessar a ordem. Bom, mas vamos já a essa situação, ok? Para já, duas questões surgem para estas duas situações. Para a primeira é de quantas formas diferentes pode decorar a montra. Vamos já resolver e vamos chegar a uma forma interessante, uma fórmula interessante para resolver isso mais rapidamente, ok? Na segunda situação, quantos sumos diferentes pode fazer? Vamos também resolver e chegar a uma fórmula interessante, ok? Bom, então, começando aqui pela primeira situação, nós temos o seguinte, neste caso, como eu já referi, interessa a ordem, ou seja, nesta seleção de 6 peças das 10, o nosso universo são as 10 peças, nesta seleção de 6, se trocarmos umas com as outras, obtemos uma observação diferente, portanto, lá está, temos montras diferentes, e não há repetição. Não há repetição porque temos sempre frutas diferentes. Aliás, temos só 10 frutas, que são todas diferentes, e vamos selecionar 6, por isso não podemos ter a mesma fruta, ok? Portanto, não há repetição. Já no outro caso, e como eu também já disse há pouco, não interessa a ordem, e também não há repetição porque não temos frutas iguais sequer, ok? Bom, não interessa a ordem pelo facto do que eu disse há pouco. Destas 6 peças de fruta que serão selecionadas, se eu trocar uma com a outra, ou se as trocar entre si, o sumo será o mesmo. E por isso não interessa fazer essa troca, ok? Bom, como é que resolvemos cada uma destas situações? Vamos começar aqui pela primeira. Podemos utilizar algo já conhecido até então, que é o princípio fundamental da contagem. Eu posso considerar o seguinte. Bom, vou observar aqui as 6, portanto, os 6 lugares para colocar as frutas na montra. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tenho aqui os 6 lugares e posso utilizar o princípio fundamental da contagem. Eu quero fazer uma seleção de 6 para aqui, para a montra. Eu tenho 10 ao dispor, o meu universo de 10. Posso pensar, bom, para esta posição tenho 10 possibilidades. 10 possibilidades para aqui. Vezes... E depois, para aqui, já só tenho 9, porque uma já foi escolhida, já está aqui colocada. Tenho 9 para aqui. Vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Bom, isto estaria respondido, o problema estaria resolvido. Mas agora eu pergunto, haveria uma forma mais rápida de chegarmos a este resultado? Portanto, vamos agora, teríamos de fazer esta conta, mas existirá uma fórmula para podermos chegar a este resultado sem estar sempre a fazer aqui estas multiplicações, ou no fundo a aplicar o princípio fundamental da contagem? Bom, existe uma fórmula, sim senhor, e existe uma fórmula que relaciona o nosso universo, ou seja, este 10 com este 6. De onde é que vem essa fórmula? Bom, o que nós queremos aqui obter, a fórmula que queremos obter, é a fórmula que nos dá este número, não é? Este resultado.
Vamos chamar A este resultado que nós queremos obter. E agora, uma vez que é interessante relacionar o nosso universo com o número de peças que queremos selecionar, vamos observar aqui o nosso universo. Portanto, eu vou fazer aqui as restantes, porque vou obter algo que conheço, ok? E para relacionar com os 10 que eu aqui tenho. Reparem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu continuasse aqui esta contagem, tinha vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E isto é interessante porque dá algo que nós conhecemos. Isto dá 10 fatorial, ok? Nós já conhecemos o fatorial. Reparem, quando eu faço 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tenho um 10 fatorial. Bom, e agora reparem, o que é que eu tenho aqui? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tenho aqui um 4 fatorial. Bom, então tenho o meu A, que é aquilo que eu quero obter neste exercício, vezes 4 fatorial é igual a 10 fatorial. Reparem que eu tenho aqui uma equação agora. Se este 4 fatorial pode passar para o segundo membro para a operação inversa, então ficamos com A igual a 10 fatorial a dividir por 4 fatorial. E agora reparem ainda no que eu disse há pouco. Eu disse que queria relacionar o meu universo, o 10, com o número de peças que eu quero selecionar. Bom, então é fácil fazer essa relação. Basta eu observar este 4 como o que eu vou obter a partir do 10. Se eu a 10 tirar 6, que é aquilo que eu quero selecionar, vou ficar sempre com o resto que sobra. No fundo, eu quero fazer uma seleção de 6. Então, para estar a ver nesta forma e para conseguir relacionar o universo com o número de peças que eu quero selecionar, eu, em vez de estar a olhar para este 4, posso vê-lo como um 10 menos o 6. Ok? E então, chegamos aqui a uma forma que é a seguinte. Aliás, posso até escrever deste lado, aproveitar já este A. E agora vou já escrever aqui a forma dos arranjos, ok? No fundo, isto é um arranjo de 10 elementos, 6 a 6, ok? E reparem que é dado por esta forma. Nós temos um arranjo de 10 elementos, 6 a 6. Nós vamos fazer esta forma, podemos aplicá-la quando queremos fazer uma determinada seleção, neste caso de 6 peças, e é relevante a ordem, interessa a ordem, ou seja, a troca entre elas origina um resultado diferente, então podemos fazer automaticamente um arranjo de 10, 6 a 6. Isto tem muitas vantagens, por exemplo, a calculadora tem uma opção para fazer logo este arranjo, ok? E reparem na forma 10 fatorial sobre 10 menos 6 fatorial. Eu vou escrever agora aqui a forma, ok? Então, chegamos aqui a uma fórmula nova, é um arranjo sem repetição de n p a p, que é dado por esta forma. Reparem, comparem com o exemplo n fatorial, o nosso n é o 10 neste caso, n menos p fatorial, ok? Por isso é que foi interessante ver aqui este 4 fatorial como 10 menos 6 fatorial, porque estamos a relacionar os dados que geralmente temos no enunciado, o nosso universo, e o número de elementos que queremos selecionar, ok? Bom, vamos ter em atenção uma coisa. Neste arranjo, que é um arranjo, chama-se um arranjo simples, mas vamos ver isso melhor já a seguir, é um arranjo sem repetição, ok? Temos sempre que este n é maior ou igual que p, ok? Ou seja, nunca pode ser inferior, este n, neste arranjo, nunca pode ser inferior a p. Bom, e neste momento já conhecemos então uma ferramenta nova, que é o arranjo sem repetição de n elementos p a p. Quando nós queremos selecionar de um universo de n elementos diferentes, queremos fazer uma seleção de p elementos, podemos utilizar esta forma, pela razão que eu acabei de vos mostrar aqui, a partir de algo que nós já conhecíamos, ok? Bom, e agora vamos ver a outra situação. A situação em que queremos fazer sumos. Bom, então, como eu já disse, neste caso, reparem, nós temos então um copo onde vai cair o nosso sumo, não é? Temos um sumo, vão ser selecionadas 6 frutas, que podem imaginar que serão introduzidas numa máquina para fazer sumos, serão espremidas, e depois o sumo vem para este copo. Bom, o que é que acontece? A ordem pela qual vai entrar aqui as frutas, portanto vou entrar aqui 6, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6 frutas. Bom, mas entrar primeiro a maçã e depois o pêssego, o primeiro pêssego e depois a maçã, se eu trocar as frutas, as 6 que foram selecionadas, se eu as trocar entre si,
Bom, não altera, o sumo não altera o resultado. Então, isto deve ser contado com muito cuidado, ok? Para não estarmos a contabilizar essas trocas. Mas podemos partir de algo que já conhecemos. Eu posso pensar na mesma numa seleção de 6. Eu vou até... atenção que quando vamos resolver exercícios neste contexto, não é muito aconselhável fazer os tracinhos, porque ao fazer os tracinhos, ao aplicar o princípio fundamental da contagem, e eu vou fazer aqui para referir isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu estou a considerar que interessa a ordem, como fiz aqui, ok? Eu vou só partir daqui para chegar a uma fórmula nova. Então reparem, se eu tiver esta situação, nós já sabemos que a seleção das 6 peças de fruta desta forma dá, já vimos aqui anteriormente, que dá um arranjo de 10, 6 a 6, e nós já vimos também que ao fazer um arranjo de 10, 6 a 6, estamos a considerar a troca entre os elementos. Bom, mas para este nosso caso, essa troca portanto, não deve ser contabilizada, não deve entrar nas contas. Então o que é que acontece? Uma vez que ao fazer um arranjo de 10, 6 a 6, estou a fazer a troca de todos os elementos entre si, estou a contar 6 fatorial vezes a mais aquilo que eu pretendo. Reparem, eu vou então fazer a compensação dividindo precisamente por 6 fatorial. Vou dividir por 6 fatorial para obter aquilo que quero, a contagem que quero neste exercício, ou seja, para tirar essas repetições em excesso. Bem, resumindo, quando fazemos um arranjo de 10, 6 a 6, estão aqui incluindo todas as trocas de 6 elementos, que é dado por um 6 fatorial. Ou seja, estamos a contar 6 fatorial vezes a mais aquilo que pretendemos. E então compensamos dividindo por 6 fatorial. E agora reparem o que é que dá esta forma. Eu vou aplicar aqui a forma dos arranjos. Fica 10 fatorial a dividir por 10 menos 6 fatorial, a dividir por 6 fatorial. Agora podemos fazer aqui o produto dos extremos pelos meios, ok? E vamos obter algo interessante. Reparem, fica 10 fatorial vezes 1 dá 10 fatorial, a dividir por 10 menos 6 fatorial, que vai multiplicar depois por este 6 fatorial. E esta é a fórmula que nos permite fazer, e a isto nós vamos chamar uma combinação, ok? Eu ia dizer que é a forma que nos permite fazer uma combinação de 10, 6 a 6, ok? Que vamos representar assim, uma combinação de 10, 6 a 6. Portanto, quando queremos selecionar um determinado número de elementos de um determinado universo e queremos que a troca entre os elementos não seja relevante, ou seja, que trocando os elementos entre si estamos a obter o mesmo resultado, então fazemos uma combinação, que é dada por esta fórmula aqui, ok? Reparem que, em comparação com a que vimos aqui nos arranjos, tem mais este 6 fatorial no denominador, que resulta exatamente desta divisão por 6 fatorial, ok? Então, escrevendo aqui a fórmula das combinações NPP, generalizando agora, é igual a n fatorial, reparem, o n é o nosso 10, a dividir por n menos p fatorial vezes p fatorial. Ok? E reparem, também aqui este n tem de ser maior ou igual que p. Não pode ser inferior a p. Ok? Bom, como eu também já mostrei aqui, reparem que uma combinação é igual ao arranjo, portanto a combinação de NPP é igual ao arranjo de NPP a dividir por p fatorial. Ok? E isso ficou demonstrado aqui neste exemplo que eu fiz. Bom, e da mesma forma, reparem no seguinte, que é muito interessante para pensar nos problemas. Aliás, eu habitualmente até penso os problemas desta forma. Pelo que eu acabei de escrever aqui, ou seja, uma combinação de NPP é igual a um arranjo de NPP dividido por P fatorial, também podemos dizer o seguinte, um arranjo de NPP é igual a uma combinação de NPP vezes P fatorial. Isto faz todo o sentido, eu vou já explicar o porquê. Reparem, em termos analíticos, podemos até isolar aqui portanto, ver isto como uma equação, N combinação PP será igual a isto. Poderíamos passar este P fatorial para este membro a multiplicar e ficamos com um arranjo de NPP igual a esta combinação de NPP, ok? Por aí vemos logo que isso é igual. Mas reparem no que é mais importante. É no sentido que vamos dar agora à seleção dos 6 elementos. Reparem,
ao resolver este primeiro problema, nós podíamos pensar assim. Bom, eu quero selecionar 6 peças de fruta de um universo de 10 e interessa a ordem. Então faço logo um arranjo de 10, 6 a 10. 6 a 6, está resolvido. Ok. Bom, mas eu não me apetece trabalhar assim. Apetece-me fazer algo diferente. Apetece-me, primeiro vou selecionar as 6 peças, sem as trocar entre si, portanto, considerando que a ordem não interessa, e faço uma combinação de 10, 6 a 6, vezes, e depois troco-as todas entre si, faço P fatorial. E eu disse-vos há pouco e é verdade, há muitos problemas onde me dá jeito pensar desta forma. Em vez de fazer um arranjo de 10, 6 a 6, primeiro seleciono-as sem as trocar, 10, 6 a 6, vezes 6 fatorial. Estamos a fazer a mesma coisa. Digamos que ao pensar desta forma, estamos primeiro a selecioná-las, considerando que não interessa a ordem, e depois trocamos-as todas entre si. Reparem que estamos a fazer o mesmo, mas em termos de resolução prática de problemas, é muito importante por vezes pensarmos assim. Bom, e isso só na prática. Irão reparar que nos exercícios que eu tenho em anexo a esta aula, eu vou resolver os problemas, muitos problemas eu vou resolver com arranjos e com combinações. Precisamente porque podemos observar os problemas de várias formas. É muito interessante verem os exercícios que eu tenho em anexo a esta aula, porque vão ver exatamente isso. Vão ver como o mesmo problema pode ser resolvido de formas completamente diferentes. Isto é assim na combinatória, ok? Então, não deixem de ver essas apresentações práticas. Bom, vamos ainda conhecer outro tipo de arranjo. Reparem, até agora nós conhecemos então o arranjo sem repetição, que é o arranjo simples, que é este que aqui está, e conhecemos as combinações. Vamos conhecer uma outra situação, ok? Ainda aqui no contexto portanto, do comerciante. Temos agora o seguinte, algumas pessoas que passam em frente à bancada do comerciante cumprimentam-no com um aperto de mão e outras apenas com um acenar de mão. Portanto, algumas pessoas fazem questão de ir lá à bancada e dão um aperto de mão ao comerciante e outras passam e dizem só adeus, acenam a mão, olá, tudo bem, e seguem viagem. Bom, vamos considerar o seguinte, considera apenas estes dois tipos de cumprimentos e que cada pessoa realiza apenas um deles, ok? Ou seja, não há cá a história de a mesma pessoa fazer os dois cumprimentos e só podem cumprimentar de uma destas duas formas. De quantas formas diferentes podem 5 pessoas cumprimentar o comerciante? Portanto, vão passar 5 pessoas em frente à bancada. De quantas formas diferentes podem cumprimentar o comerciante? Bom, reparem, temos aqui um exercício onde interessa a ordem. Interessa a ordem porque, reparem, temos duas pessoas que passam. Imaginem a Maria e o João. A Maria vai lá cumprimentar com um aperto de mão e o João não. E se for ao contrário, se for a Maria que não vai com o aperto de mão e o João que vai, então é uma situação diferente, ok? Portanto, interessa a ordem neste exercício, ok? Há a repetição. Há repetição porque as pessoas podem fazer todas o mesmo tipo de cumprimento. Todas as pessoas podem ir dar um aperto de mão ao comerciante, ok? Bom, e já agora outra coisa, vamos excluir daqui, não está aqui escrito, mas é suposto, vamos excluir daqui que existem pessoas que não dão qualquer cumprimento. Não, existem apenas estes dois tipos de cumprimentos e todas as pessoas obrigatoriamente dão um destes cumprimentos, ok? Bom, então reparem, como é que resolvemos este problema? Porque vamos aqui descobrir algo novo, um arranjo novo, ok? Vamos imaginar aqui as pessoas, 1, 2, 3... 4 e 5, eu vou fazer algo que já conhecemos também, que é o princípio fundamental da contagem, e reparem, para entenderem o que eu vou fazer, e caso não se lembrem, podem ver a aula de introdução ao princípio fundamental da contagem que eu falei nisto. Quando os problemas estiverem a ficar muito complicados, quando não perceberem as multiplicações, podem pensar num diagrama em árvore. O que eu vou fazer aqui, eu não vou fazer o diagrama em árvore, mas o que eu vou fazer podia ser visto desta forma. Bom, a primeira pessoa... O que é que pode acontecer? Pode, portanto, apertar a mão ou não apertar a mão. Ok. A primeira pessoa pode fazer isto. A segunda pessoa, o que é que pode fazer? Pode apertar a mão ou não apertar a mão. E se a primeira apertou a mão, a segunda pode fazer isto. Se a primeira não apertou a mão, a segunda pode apertar a mão ou não apertar a mão. E por aí fora. E íamos para a terceira pessoa. Pode apertar, não apertar, apertar, não apertar, apertar. E por aí fora. Eu não vou fazer a árvore, ok? Mas podem pensar nela para... entenderem o que eu vou fazer a seguir. Bom, porque eu agora vou pensar ali em pessoas, não é? As minhas etapas aqui do princípio fundamental da contagem
são pessoas. Eu tenho aqui a primeira pessoa, tenho aqui a segunda pessoa, tenho aqui a terceira pessoa, tenho aqui a quarta pessoa e a quinta pessoa. E o que é que pode acontecer? O que é que está em causa neste exercício? De quantas formas diferentes podem as 5 pessoas cumprimentar o comerciante. Atenção que eu já disse que todas elas têm de cumprimentar e apenas de uma das maneiras, ok? Então eu penso, a primeira pessoa tem 2 possibilidades para cumprimentar o comerciante. Ou vai lá dar um aperto de mão, ou vai acenar com a mão apenas. E a segunda pessoa? A segunda pessoa também tem 2 possibilidades. E a terceira também tem 2. E a quarta também tem 2. E a quinta também tem 2. Bom, e 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado a 5. Bom, isto também é um arranjo. É um arranjo completo, é um arranjo com repetição. Ok? Que é representado da seguinte forma. É um arranjo de 2, 5 a 5 e aqui com uma linha que quer dizer que é um arranjo completo, ou seja, um arranjo onde há repetição dos elementos. Ok? Colocamos aqui esta linha para diferenciar do outro. E reparem, só neste arranjo é que este valor pode ser inferior ao que está cá em baixo, ok? Portanto, temos um arranjo de n p a p com repetição, que é dado por n elevado a p. E atenção, neste caso é possível que o n, aliás, como está aqui no exemplo, é possível que este n seja inferior a p, ok? Bom, conhecemos então aqui um outro tipo de arranjo. E agora o que eu vou fazer é resumir isto tudo num quadro, ok? Tudo o que acabamos de conhecer nesta apresentação. Então vamos ver o seguinte. As permutações nós já conhecíamos de aula anterior. Permutação de n que é igual a n fatorial. Isto é muito importante e foi apresentado em aula anterior. Inclusivamente falamos até de permutação circular, que eu agora não vou aqui mostrar, ok? Nesta aula vimos arranjo sem repetição, um arranjo de n p a p, que é dada por esta fórmula. Vimos um arranjo com repetição, que foi o que eu acabei de mostrar, que é dado por esta fórmula, e vimos as combinações, que são dadas por esta fórmula aqui. Inclusivamente vimos algo muito importante. Vimos que um arranjo de n p a p pode ser visto desta forma, e muitas vezes eu utilizo isto nos exercícios porque me dá jeito de pensar assim, ok? É igual a uma combinação de n p a p vezes p fatorial, ok? E desta forma, podemos também dizer que uma combinação de n p a p, eu já mostrei isso há pouco, é igual a um arranjo de n p a p a dividir por p fatorial, ok? E ainda podemos aqui fazer mais uma análise. Reparem que um arranjo de n a n vai dar o p de n, vai dar o n fatorial, ok? E isso percebe-se pela forma. Reparem que se eu aplicar aqui a forma n fatorial, n menos n fatorial, vai dar n fatorial a dividir por 0 fatorial, mas 0 fatorial é 1, portanto, vai dar aqui n fatorial, que é uma permutação de n. Por isso, se estão a fazer um arranjo de n a n, no fundo estão a fazer uma permutação de n, ok? Um n fatorial. Bom, o que é relevante organizar então neste quadro? Vamos fazer as seguintes perguntas. Interessa a ordem? Há repetição? E vamos ver, olha, aqui na permutação de n, no n fatorial, podemos aplicar o n fatorial? Sim, quando interessa a ordem. É relevante a ordem. Se trocarmos a ordem dos elementos, obtemos algo diferente, ok? Repara que nós geralmente fazemos o n fatorial quando queremos trocar n elementos entre si, ok? Há repetição? Não, não há repetição dos elementos. Estamos a fazer um n fatorial, estamos a trocar num grupo de n elementos diferentes, estamos a trocá-los uns com os outros. Não há repetição dos elementos, ok? Num arranjo sem repetição, interessa a ordem? Sim, interessa a ordem. A ordem é relevante, como eu acabei de mostrar no exemplo da montra, ok? Quando fazemos um arranjo destes, consideramos que interessa a ordem. Há repetição? Não, não há repetição de elementos. Neste arranjo, um arranjo com repetição, sim, interessa a ordem é importante, foi o exemplo dos comprimentos que eu acabei de mostrar, e sim, pode haver a repetição dos elementos, ok? No exemplo anterior, portanto, todas as pessoas podiam ir apertar a mão ao comerciante. Nas combinações, interessa a ordem? Não, não interessa a ordem aqui nas combinações, ok? Ou seja, utilizamos uma combinação quando queremos fazer uma seleção de p elementos de um universo de n e a ordem não é relevante. Portanto, trocando a ordem dos elementos, obtemos o mesmo resultado. E então, não interessa a ordem, ok? Não interessa a ordem nestes casos. Bom, e há repetição? Não, também não há repetição.
Então fica aqui o resumo dos arranjos e combinações. Agora, mais importante do que isto, porque isto é fácil de assimilar, as formas e até perceber de onde é que elas vêm, pelo que eu acabei de apresentar, mais importante é a prática, ok? E então são muito importantes os exercícios que eu vou deixar em anexo a esta aula. Bom, fica então por aqui. Muito obrigado por assistir e até uma próxima.